Podemos nos colocar de pé para receber a procissão solene. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Dispomos-nos para celebrar, iniciar esta celebração do Domingo de Ramos, na Paixão do Senhor. E com o Senhor acompanhamos a sua última semana de vida, a semana em que se dá completamente a cada um de nós. Irmãos e irmãs, desde o princípio da Quaresma vimos a preparar-nos com obras de penitência e de caridade. Hoje estamos aqui reunidos para darmos início em união com toda a Igreja à celebração do mistério pascal do Senhor, isto é, da sua paixão e ressurreição. Foi para realizar este mistério da sua morte e ressurreição que Jesus Cristo entrou na sua cidade de Jerusalém. Por isso, recordando com fé e devoção esta entrada triunfal na Cidade Santa, acompanharemos o Senhor, de modo que, participando agora na sua cruz, mereçamos um dia ter parte na sua ressurreição. Oremos. Deus eterno e omnipotente, santificai com a vossa bênção estes ramos, para que, acompanhando a Cristo, nosso Rei, nesta celebração festiva, mereçamos entrar com Ele na Jerusalém Celeste. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Louvor a vós, Rei da eterna glória, O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo,
segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao aproximarem-se de Jerusalém, cerca de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à povoação que está em frente, e logo à entrada vereis um jumentinho preso, que ninguém montou ainda. Soltai-o e trazei-o. E se alguém perguntar por que fazeis isso, respondei: o Senhor precisa dele, mas não tardará em mandá-lo de volta. Eles partiram e encontraram um jumentinho preso a uma porta, cá fora na rua, e soltaram-no. Alguns dos que ali estavam perguntaram-lhes: por que estáis a desprender o jumentinho? Responderam-lhes como Jesus tinha dito, e eles deixaram-nos ir. Levaram o jumentinho a Jesus, lançaram-lhe por cima as capas, e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho, e outros ramos de verdura que tinham cortado nos campos. E tantos que iam à frente como os que vinham atrás clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino do nosso Pai David. Hosana nas alturas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Imitemos, irmãos e irmãs, a multidão que aclamava Jesus na cidade santa de Jerusalém, e caminhemos em paz. Da Páscoa, o Senhor entrou em Jerusalém e as crianças vieram ao seu encontro com ramos de palmeira. Bendito da Páscoa, o Senhor entrou em Jerusalém e as crianças vieram ao seu encontro com cantos de alegria. Oremos.
Deus eterno e omnipotente, que para dar aos homens um exemplo de humildade, quiseste que o nosso Salvador se fizesse homem e padecesse o suplício da cruz, fazei que sigamos os ensinamentos da sua paixão, para merecermos tomar parte na glória da sua ressurreição. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos para eu escutar, como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti, nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio e, por isso, não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra e sei que não ficarei desiludido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me todos os que me veem escarnecem de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça. Confio no Senhor, Ele que o livre, Ele que o salve, se é seu amigo. Trespassaram as minhas mãos e os
os meus pés, posso contar todos os meus ossos. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Mas vós, Senhor, não vos afastais de mim. Sois a minha força, apressai-vos a socorrer-me. Meu Deus, por que me abandonastes? Hei de falar do vosso nome aos meus irmãos, hei de louvar-vos no meio da Assembleia. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos os filhos de Jacó, reverenciai-o, vós todos os filhos de Israel. Meu Deus, por que me Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Faltavam 2 dias para a festa da Páscoa e dos ázimos, e os príncipes dos sacerdotes e os escribas procuravam maneira de se apoderarem de Jesus à traição, para lhe darem a morte. Mas diziam: Durante a festa, não, para que não haja algum tumulto entre o povo. Jesus encontrava-se em Betânia, em casa de Simão o leproso, e, estando à mesa, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com perfume de nardo puro e de alto preço. Partiu o vaso de alabastro e derramou-o sobre a cabeça de Jesus. Alguns indignaram-se e diziam entre si: Para que foi esse desperdício de perfume? Podia vender-se por mais de 200 denários e dar o dinheiro aos pobres. E censuravam a mulher com aspereza. Mas Jesus disse: Deixai-a, porque estáis a importuná-la. Ela fez uma boa ação para comigo. Na verdade, sempre tereis os pobres convosco, e, quando quiserdes, podereis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tereis. Ela fez o que estava ao seu alcance. Ungiu de antemão o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, onde quer que se proclamar o Evangelho pelo mundo inteiro, dir-se-á também em sua memória o que ela fez. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os príncipes dos sacerdotes para lhes entregar Jesus. Quando o viram, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, em que simulava o Cordeiro Pascal, os discípulos perguntaram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus enviou 2 discípulos e disse-lhes: Ide à cidade, virá ao vosso encontro um homem com uma bilha de água. Segui-o, e onde ele entrar, dizei ao dono da casa: O mestre pergunta: onde está a sala em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará uma grande sala no andar superior, alcatifada e pronta. Preparai-nos lá o que é preciso. Os discípulos partiram e foram à cidade. Entretanto, encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, chegou Jesus com os 12. Enquanto estavam à mesa e comiam, Jesus disse: Em verdade vos digo, um de vós que está comigo à mesa há de entregar-me. Eles começaram a entristecer-se e a dizer um após outro: Serei eu? Jesus respondeu-lhes: É um dos 12 que mete comigo a mão no prato. O Filho do Homem vai partir, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser traído. Teria sido melhor para esse homem não ter nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou a bênção e partiu-o, deu-o aos discípulos e disse: Tomai, isto é o meu corpo.
Depois tomou um cálice, deu graças e entregou-lhe, e todos beberam dele. Disse Jesus: Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado pela multidão dos homens. Em verdade vos digo, não voltarei a beber do fruto da videira, até o dia em que beberei do vinho novo no reino de Deus. Cantaram os salmos e saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhes Jesus: Todos vós me abandonareis, como está escrito. Ferirei o pastor e dispersar-se-ão as ovelhas. Mas depois de ressuscitar, irei à vossa frente para a Galileia. Disse-lhe Pedro: Embora todos te abandonem, eu não. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo, hoje, esta mesma noite, antes de o galo cantar 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas Pedro continuava a insistir: Ainda que tenha de morrer contigo, não te negarei. E todos afirmaram o mesmo. Entretanto, chegaram a uma propriedade chamada Getsemane, e Jesus disse aos discípulos: Ficai aqui, enquanto eu vou orar. Tomou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir pavor e angústia. Disse-lhes então: A minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai. Adiantando-se um pouco, caiu por terra e orou para que, se fosse possível, se afastasse dele aquela hora. Jesus dizia: Abá, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Depois foi ter com os discípulos, encontrou-os a dormir e disse a Pedro: Simão, estás a dormir? Não pudeste vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para não entrardes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se de novo e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltou novamente e encontrou-os dormindo, porque tinham os olhos pesados e não sabiam que responder. Jesus voltou pela 3ª vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Chegou a hora, o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, já se aproxima aquele que me vai entregar. Ainda Jesus estava a falar quando apareceu Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas e os anciãos. O traidor tinha-lhes dado este sinal: aquele que eu beijar é esse mesmo. Prendei-o e levai-o bem seguro. Logo que chegou, aproximou-se de Jesus e beijou-o, dizendo: Mestre, Então deitaram-lhe as mãos e prenderam-no. Um dos presentes puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus tomou a palavra e disse-lhes: Vós saístes com espadas e varapaus para me prender, como se fosse um salteador.
Todos os dias eu estava no meio de vós a ensinar no templo e não me prendestes. Mas é para se cumprirem as Escrituras. Então os discípulos deixaram-no e fugiram todos. Seguiu-o um jovem, envolto apenas num lençol. Agarraram-no, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Levaram então Jesus à presença do sumo sacerdote, onde se reuniram todos os príncipes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro, que o seguira de longe, até ao interior do palácio do sumo sacerdote, estava sentado com os guardas a aquecer-se ao lume. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para lhe dar a morte, mas não o encontravam. Muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas os seus depoimentos não eram concordes. Levantaram-se então alguns para proferir contra ele este falso testemunho. Ouvimo-lo dizer: destruirei este templo feito pelos homens e em 3 dias construirei outro, que não será feito pelos homens. Mas nem assim o depoimento deles era concorde. Então o sumo sacerdote levantou-se no meio de todos e perguntou a Jesus: Não respondes nada ao que eles depõem contra ti? Mas Jesus continuava calado e nada respondeu. O sumo sacerdote voltou a interrogá-lo: És tu o Messias, filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vós vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vir sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouvistes a blasfémia, que vos parece? Todos sentenciaram que Jesus era réu de morte. Depois, alguns começaram a cuspir-lhe, a tapar-lhe o rosto com um véu e a dar-lhe punhadas, dizendo: Adivinha. E os guardas davam-lhe bofetadas. Pedro estava embaixo no pátio quando chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Ao vê-lo aquecer-se, olhou-o de frente e disse-lhe: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou. Não sei, nem entendo o que dizes. Depois saiu para o vestíbulo e o galo cantou. A criada, vendo-o de novo, começou a dizer aos presentes: Este é um deles. Mas ele negou segunda vez. Pouco depois, os presentes diziam também a Pedro: Na verdade, tu és deles, pois também és galileu. Mas ele começou a dizer imprecações e a jurar. Não conheço esse homem de quem falais. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro lembrou-se do que Jesus lhe tinha dito: antes de o galo cantar 2 vezes, 3 vezes me negarás. E desatou a chorar. Logo de manhã, os príncipes dos sacerdotes reuniram-se em conselho com os anciãos e os escribas de todo o sinédrio. Depois de terem maniatado Jesus, foram entregá-lo a Pilatos. Pilatos perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu. É como dizes. E os príncipes dos sacerdotes faziam muitas acusações contra ele.
Pilatos interrogou-o de novo. Não respondes nada? Vê de quantas coisas te acusam. Mas Jesus nada respondeu, de modo que Pilatos estava admirado. Pela festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar-lhes um preso à sua escolha. Havia um chamado Barrabás, preso com os insurretos que, numa revolta, tinham cometido um assassínio. A multidão, subindo, começou a pedir o que era costume conceder-lhes. Pilatos respondeu: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Ele sabia que os príncipes dos sacerdotes o tinham entregado por inveja. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que lhes soltasse antes Barrabás. Pilatos, tomando de novo a palavra, perguntou-lhes: Então que hei de fazer daquele que chamais o rei dos judeus? Eles gritaram de novo. Crucifica-o. Pilatos insistiu. Que mal fez ele? Mas eles gritaram ainda mais. Crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, depois de ter mandado aceitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os soldados levaram-no para dentro do palácio, que era o pretório, e convocaram toda a corte. Revestiram-no com um manto de púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que haviam tecido. Depois começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma cana, cuspiam-lhe e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe as suas roupas. Em seguida, levaram-no dali para o crucificarem. Requisitaram para lhe levar a cruz um homem que passava vindo do campo, Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo. E levaram Jesus ao lugar do Gólgota, quer dizer, lugar do Calvário. Queriam dar-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o quis beber. Depois crucificaram-no e repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte para verem o que levaria cada um. Eram 9h da manhã quando o crucificaram. O letreiro que indicava a causa da condenação tinha escrito: Rei dos Judeus. Crucificaram com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam insultavam-no e abanavam a cabeça, dizendo: Tu que destruías o templo e o reedificavas em 3 dias, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas troçavam uns com os outros, dizendo: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo? Esse Messias, o Rei de Israel, desce agora da cruz, para nós vermos e acreditarmos. Até os que estavam crucificados com ele o injuriavam. Quando chegou o meio-dia, as trevas envolveram toda a terra até às 3h da tarde. E às 3h, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lema sabachthani.
que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram: está a chamar por Elias. alguém correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de uma cana, levou-lhe a beber e disse, deu-lhe a beber e disse. Deixa ver se Elias vem tirá-lo dali. Então Jesus, soltando um grande brado, expirou. O véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, ao vê-lo expirar daquela maneira, exclamou: Na verdade, este homem era filho de Deus. Estavam também ali umas mulheres a observar de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e Salomé, que acompanhavam e serviam Jesus quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Ao cair da tarde, visto ser a preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, foi corajosamente à presença de Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado de ele já estar morto e mandou chamar o centurião. Perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Informado pelo centurião, ordenou que o corpo fosse entregue a José. José comprou um lençol, desceu o corpo de Jesus e envolveu-o no lençol. Depois, depositou-o num sepulcro escavado na rocha e rolou uma pedra para a entrada do sepulcro. Entretanto, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde Jesus tinha sido depositado. Palavra da salvação. Glória a Ó vós, Senhor. Umas breves palavras, porque as que ouvimos na narração da versão longa da Paixão, segundo São Marcos, são mais importantes de qualquer palavra que eu possa dizer. Mas salientar só três coisas. Primeiro, Jesus, abandonado por todos, abandona-se completamente. Entrega-se completamente, oferece-se completamente. Aí mostra verdadeiramente que é o Filho de Deus. Por isso, as palavras do centurião revelam isso mesmo. Ao contemplar aquele homem crucificado, aquele homem que se deu, se entregou completamente, só tem uma coisa a dizer. Verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Estes dois aspectos. O terceiro aspecto, depois da prisão de Jesus, Jesus não fala, já não precisa de falar. Jesus apenas entrega-se. Jesus fala com o seu corpo, falou com os seus gestos, falou durante toda a sua vida pública.
Agora, apenas e só, age. Deixa, melhor ainda, deixa que hajam sobre ele. Entrega-se, oferece. São só 3 as frases de Jesus depois da prisão, depois de que foi preso no Getsémane. A primeira, no Sinédrio, diz: eu sou. Este eu sou recorda sempre a revelação de Deus no Sinai. É isso que evoca quando Deus diz a Moisés: eu sou aquilo que sou. A segunda, perante Pilatos, diz: é como dizes, é assim mesmo. E depois, as últimas palavras de Jesus no Evangelho, na Paixão, são dirigidas ao Pai. As últimas palavras de Jesus são dirigidas àquele que é a fonte da sua vida, aquele de quem aprendeu também a dar-se, a entregar-se, a ser verdadeiramente Filho de Deus. É aquele com quem aprendeu, entrega-se completamente, dá-se. Ainda que, se nós ficarmos só pelas palavras que ouvimos, meu Deus, porque me abandonastes, possamos pensar que seja uma crítica de Jesus para com o Pai. Mas não é. Quando na Bíblia normalmente se evoca um salmo, evoca-se todo o salmo. E o Salmo 22 é uma oração de confiança, uma oração de entrega total, de abandono. E é isso que faz Jesus. Entregando-se ao Pai, entrega-se a todos nós. Abandonando-se nos braços do Pai, abandona-se nas mãos de cada um de nós. E aqui começa a nossa missão, de sermos também filhos e filhas à medida e segundo a medida do Filho de Deus. E juntos com toda a Igreja professamos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos,
Neste domingo de Ramos e da Paixão, invoquemos a bondade de Deus Todo-Poderoso para que nos conceda o que lhe pedimos com fé, cantando cheios de confiança. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Para que o Redentor do mundo, que se entregou à morte pelos homens, estenda a todos os povos o seu reino, oremos, irmãos. Para que o Redentor do mundo, que orou com grande clamor e lágrimas, interceda junto do Pai por todos nós, oremos, irmãos. Para que o Redentor do mundo, que sofreu a angústia e a tristeza, socorra os que sofrem e alivie as suas dores, oremos, irmãos. Para que o Redentor do mundo, que foi flagelado e coroado de espinhos, dê coragem aos que estão prestes a perdê-la, oremos, irmãos. Para que o Redentor do mundo, que ao morrer entregou ao Pai o seu Espírito, nos reanime com a força da sua ressurreição, oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, que vos dignastes contar-nos entre o número daqueles para quem o vosso Filho implorou perdão ao expirar, dai-nos a graça de descobrir à luz da fé o amor infinito com que nos amais. Por Cristo nosso Senhor. A cruz proclama ao mundo a morte de Jesus, o autor do universo. Suspenso está na cruz, com lança trespassado, se abriu seu coração. Saiu sangue
Oremos juntos para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, os mãos e os sacrifícios, para a glória do seu nome, para o nosso Pai e de toda a Santa Igreja. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos por este único e admirável sacrifício a misericórdia de que nossos pecados não merecem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus de amor e misericórdia, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo, vosso amado Filho. Sendo inocente, entregou-se à morte pelos pecadores. Não tendo culpas, deixou-se condenar pelos culpados. A sua morte redimiu os nossos pecados e a sua ressurreição abriu-nos as portas da salvação. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos com alegria a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados.
Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças por nos admitir à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles e aquelas que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, com os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque somos e nos chamamos filhos e filhas de Deus, ousamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de tudo aquilo que nos afasta de vós, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que que entreis entreis na na morada, morada, mas dizei mas uma dizei uma palavra palavra e eu e serei serei salva. salvo. O corpo de Cristo. Amém. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate de muitos, em resgate de muitos. O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. Esperei no Senhor com toda a confiança e Ele atendeu-me. Pôs em meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai.
Saciados com estes dons sagrados, nós vos pedimos, Senhor, assim como pela morte do vosso Filho nos fizeste esperar o que a nossa fé nos promete, fazei-nos também chegar pela sua ressurreição às alegrias do reino que esperamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Agora alguns avisos sobre a vida do santuário e sobretudo a vida do santuário nesta Semana Santa. Amanhã, domingo, dia 28 de março, celebra-se o Domingo de Ramos na Paixão do Senhor, com o seguinte programa: Rosário às 10, na Capelinha das Aparições, e missa às 11 aqui na Basílica da Santíssima Trindade, com interpretação em língua gestual portuguesa. Depois haverá oração de vésperas às 17h30 na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Neste dia, amanhã, celebram-se os 114 anos do nascimento da serva de Deus, Lúcia de Jesus. O programa desta Semana Santa e, sobretudo, o Tríduo Pascal acontece da seguinte modo e com o seguinte horário. Dia 1 de Abril, Quinta-feira Santa, às 18 horas, temos missa vespertina da Ceia do Senhor, aqui na Basílica da Santíssima Trindade, com interpretação em língua gestual portuguesa. E às 23 horas, oração comunitária da Agonia do Senhor, na Capela da Morte de Jesus. Dia 2 de Abril, Sexta-feira Santa da Paixão do Senhor, teremos às 9h30 laudes na Basílica de Nossa Senhora do Rosário e às 15 horas celebração da morte do Senhor aqui na Basílica da Santíssima Trindade, com interpretação em língua gestual portuguesa. Às 21 horas haverá via sacra no recinto de oração. Dia 3 de Abril, Sábado Santo, haverá às 9h30 laudes na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, ao 12h30 Rosário na Capelinha das Aparições, às 15 horas oração a Nossa Senhora da Soledade na Capelinha das Aparições, às 17h30 oração de vésperas na Basílica de Nossa Senhora do Rosário e às 22 horas Vigília Pascal aqui na Basílica da Santíssima Trindade, com interpretação em língua gestual portuguesa. Dia 4 de Abril, domingo da Páscoa da Ressurreição, acontece com o seguinte programa: Rosário às 10, na Capelinha das Aparições, e missa às 11 aqui na Basílica da Santíssima Trindade, com interpretação em língua gestual portuguesa. E depois, às 17h30, celebra-se a oração de vésperas na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Neste dia 4 de Abril, celebra-se os 102 anos do falecimento de São Francisco Marto. Sabemos que depois de terminada a Eucaristia, aqui na Basílica da Santíssima Trindade, a saída da Igreja deve ser feita com as devidas distâncias uns dos outros, respeitando a sinalética e as indicações dos acolhedores. À saída da Igreja estão cestos onde podemos deixar as nossas ofertas, que se destinam aos apoios sociais e caritativos que este santuário assegura. E agora invoco sobre a bênção sobre os objetos religiosos que tendes convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. E agora, irmãos e irmãs,
A Igreja que somos, cada um de nós e todos nós juntos, nos momentos de maior dor, volta-se para o coração materno de Maria, pois nele encontra o refúgio e o caminho para chegar até Deus. Com as mais antigas palavras que a Igreja conjugou para suplicar a proteção da Mãe do Senhor, supliquemos-lhe o fim dos tormentos que vivemos. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Sobre todos vós, sobre as vossas famílias, invoco a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejando que celebreis uma Santa Páscoa do Senhor. Ide em paz e o Senhor vos acompanha.